expondo o livro de Levítico. Para mim tem sido um desafio pegar normas tão antigas e atualizá-las. E nessa noite nós vamos pensar em nossa casa. No mês da família, no lar, quando tiramos para orar uns pelos outros e principalmente orar pela nossa casa. Nosso contexto hoje do versículo 33 até o versículo 57 fala do lar, fala da casa. Após o leproso ter obtido a graça da cura, é preciso observar se a sua casa não está contaminada. E o código de santidade estava preocupado com o lar. Físico. Será que aquela lepra não havia contaminado também a sua casa? As paredes da casa? Os móveis, as roupas, aquele lençol que colocava-se sobre aquela cama, será que não estava contaminado? Como devemos tratar uma lepra numa casa, num lar? Como devemos tratar aquilo que contaminou o domicílio ou a residência de um ex-leproso, de um ex-pecador? Jesus me encontrou, eu nasci de novo. Eu fui justificado pelo sangue do Cordeiro, eu tenho uma nova vida. Mas o meu lar precisa ser purificado. Aquilo que eu tenho, que eu uso, também precisa ser analisado. Hoje eu quero que você pense na sua casa, no seu lar. Mas, reverendo, eu penso no meu lar físico, ou penso numa analogia onde eu estou inserido na raiz, na árvore genealógica? Fica a seu critério. Você pode pensar agora lá na sua casa, física, ou na sua história genealógica. Está contaminado? Precisa ser submetido. Então eu quero que você ore pela sua família, pela sua casa agora. Quem é que faz parte do seu lar? Da sua raiz? Ascendente, descendente? O que nós temos dentro da nossa casa agora como objetos inanimados, que podem estarem contaminados, que precisam ser submetidos ao crivo e análise do sumo sacerdote Jesus Cristo. Comece a orar agora. Quem sabe alguém está tão contaminado que quebrou até relacionamento com você. Quando foi a última vez que aquela irmã não falou com você, deixou de falar com você? Sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha. Essa pessoa não entendeu que a sua vida foi modificada, curada, lavada, redimida pelo sangue do Cordeiro. E automaticamente essa pessoa, tão contaminada que cortou o relacionamento com você. Pode até ser um casamento
Como falávamos essa semana, julgo desigual. Pode até ser um casamento misto, que ofendeu diretamente aquilo que Deus prescreveu. Ou pode ser outra coisa qualquer, que está lá na sua casa agora, que está contaminada. Eu não sei. Fisicamente ou espiritualmente. Deus entra agora, Pai, na nossa mente. Nos faça, Senhor Deus, ter um carinho especial com a nossa casa. Nossa residência, o domicílio, mas também nossa origem, nossa história. Salva alguns nessa noite, Senhor. Purifica pelo sangue do Teu Cordeiro. Submetemos cada lar que aqui está, cada família que aqui se encontra, a ser purificada. E quem sabe a purificação tem que ser como da história do profeta Isaías. Uma brasa viva a queimar, Senhor, para que possa nascer carne, de nós, nova carne, ainda que fique a marca da queimadura. Abra a nossa percepção, Senhor. Lance lume em cada servo do Senhor que aqui se encontra. Traz ao nosso pensamento, Senhor, o que o Senhor quis dizer para Moisés e para Arão a respeito da lei da lepra na casa. Que a nossa casa possa ser tua, Senhor. Que a nossa família, os membros, sejam alcançados com a tua graça. Mude a sorte de alguns, ó Deus. Mesmo pessoas entregues à disposição mental, com suas consciências cauterizadas, podem ser alcançadas com a tua graça, ser alcançadas com o teu amor. Suplico a ti, Senhor Deus, a tua misericórdia sobre a vida de cada irmão e irmã que esteja aqui. Que haja nessa noite um conserto, uma purificação, em nome de Jesus. Amém. Falar sobre família é muito bom. Falar sobre o nosso vínculo sanguíneo, histórico, extraordinário. Você tem um tronco, uma história. E nem sempre a sua história é uma história purificada, redimida, justificada em Cristo Jesus. É preciso entender que Deus ele tem um olhar especial pela família. Quando lemos na Bíblia a respeito da família, nós temos uma promessa estampada no mundo bíblico para todos nós. E essa promessa nós vamos trazer à memória, recordando aquilo que Deus traz para a família. Crê no Senhor Jesus Cristo, completem, por favor, e serás salvos tu. Essa é a promessa. A promessa de Deus é para a sua família. A promessa de Deus é para o seu lar. E é incrível que às vezes pensamos na música de Régis Danese, uma das mais cantadas aí uns anos atrás, como Zaqueu. E eu lá no Rio não aguentava mais de ouvir, porque aquilo cantava na Universal, cantava nas igrejas evangélicas, e daqui a pouco começou a cantar na escola de samba, em ritmo de samba, e o povo esquitando lelê, entra na minha casa, entra na minha vida, e vai, e vai, e vai.
E todo mundo cantava. Você lembra dessa música? No Rio todo mundo cantava, todas as religiosas. E eu ficava pensando, será que as pessoas estão entendendo essa letra? Você que cantou esse cântico, sabe essa música. Será que você já entendeu que a sua família, o seu lar, a sua casa é alvo da graça de Jesus? Portanto, esse texto que você tem em suas mãos trata do aspecto dos leprosos pós-cura. Não adianta eles estarem curados se as casas permanecessem contaminadas. Não adianta você sentir o toque do Espírito Santo, chorar aos pés de Jesus, se humilhar aos pés de Jesus. Senhor, eu me prostro, eu me rendo, eu te adoro. Senhor, a partir de agora, eu quero, como nós falávamos hoje na escola dominical, ser uma pessoa que marque a história, que não fique vendo a vida passar com uma banda a tocar numa praça, ou que seja meramente assistente. Eu quero marcar a história, Senhor. Mas quando eu volto para a minha casa, para o meu lar, para a minha vida, nada mudou. Tudo está contaminado. Antes desses leprosos serem curados, eles estavam fora do arraial, da comunidade, da tenda. O tempo que eles viviam nas colônias, nas entradas das cidades, nas regiões isoladas, eles viviam e moravam fora dos muros, eles rasgavam as suas vestes, eles cobriam parte do rosto, eles anunciavam, como diz lá, só olhar, capítulo 13, 45, volte seus olhos para o contexto, e você vai ver que eles tinham que gritar imundo, quando alguém se aproximava. Isso tudo criava uma vida de vergonha, marginalização, pobreza, isolamento emocional. Irmãos, Deus dá a graça para a gente termos um encontro pessoal com Jesus. Isso é maravilhoso. Encontramos com Jesus, com o Senhor. Mas quando voltamos para casa, quando voltamos para o nosso leito, quando voltamos para o nosso mundo, imaginário ou não, a lepra continua. E a lepra precisa ser removida. No semana passada, irmãos, nós vimos o seguinte tema: a restauração. E para que pudesse haver a restauração do leproso, tinha um comando, a lei. Observava-se a lei. Entendia que haveria duas aves, uma deveria ser solta e a outra destroçada. E haveria um tempo, só no 8º dia, é que essa pessoa era declarada curada, limpa, purificada. Aqui temos diversas leis levíticas. Como está a seguir, nós veremos a questão de uma antecipação profética na vida de Israel, que haveria de ocupar a Canaã, a famosa terra que o Senhor prometeu a dar a esses homens. E esta lei é bem clara, porque aplica ao futuro de Israel na terra, e diz respeito às colheitas, à dedicação da terra, dos dízimos, das ofertas, como se sucede nos textos de 19:9, 23:33, 23:10, 39, 25:2 e textos em seguintes que vão ratificar
uma vida futura daqueles que habitariam numa terra que manaria leite e mel. É isso, porque o projeto de Deus para a nossa família é abençoar, meus irmãos. A sua família é uma família abençoada. O seu lar é o melhor lar que existe. Eu não preciso olhar para a grama do vizinho, porque a sua casa é a casa, é o lar, é a residência que o Senhor sonhou para você. Você não daria certo no meu lar, e eu não daria certo no teu lar, porque cada um tem um lar que Deus sonhou para que ele pudesse vir. Você pode olhar e observar que esse contexto é profético. Primeira lição que eu olho nesse texto é a profecia que Deus coloca sobre o povo de Israel quando eles estivessem nas suas residências. À luz desse estatuto antecipado e é praticamente impossível desconsiderar o fato de que Levítico foi escrito prevendo e estabelecendo que Israel entraria numa terra prometida. Preste atenção, porque leprosos vão haver, curas acontecerão e casas vocês terão. Como está a sua casa? Como está o seu lar? O que você tem visto? O que você tem ouvido? O que se conversa no seio da sua casa? São palavras de louvor a Deus, de adoração a Deus, ou são palavras do inimigo, de Satanás? São palavras que te colocam para frente, olhando para o autor e consumador da fé, ou são os pecados e ídolos do coração que vão escravizando e que vão dominando e que vão minando a certeza de que nós temos, do que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela amanhã, ou que vai tirando da sua mente, da sua convicção, de que o meu fardo é suave, e que toda angústia, depressão, tristeza, enfermidade é tratável, se você tiver Jesus. Pois bem, agora a gente pode ler esse texto. Meu tema está no 35. O dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. Olha esse versículo e entenda que quando você desconfiar que há um pecado no seu lar, um pecado na sua família, um pecado na sua vida, um pecado na sua casa, e você vai ao conselho da igreja, você vai ao pastor da igreja, você vai ao homem de Deus: olha, reverendo, parece que tem alguma coisa estranha em minha casa, em minha vida, em minha família, em meu lar. Como eu lido com essa praga, com essa lepra, com essa bactéria, com essa infecção? Pastor, eu não aguento mais. Parece que eu casei e tudo foi para trás. Parece que depois que nasceu aquele menino, minha vida desandou. Parece que a minha casa tem alguma praga. O que eu faço? Do versículo 33 até o versículo 42. E o texto começa dizendo assim no 33: disse mais o Senhor a Moisés e a Arão. Levítico 14:33 marca
Preste atenção o quanto Deus está falando com Moisés. E depois da ordenação de Arão, ele passa a falar com Arão. E depois de Moisés e Arão, ele passa a falar com você. Ele passa a falar comigo. Ele passa a falar com o pecador. E na realidade ele quer dizer, e tu, pecador? Eu falo com você, pecador. Quando Deus começa a falar conosco, marca-se aqui um novo momento. E Ele sempre dirige primeiramente aos servos. E Ele sempre vai dirigir primeiramente a você, que foi curado, restabelecido, lavado, justificado, puro, redimido, no sangue do Cordeiro. Ele fala com você, minha irmã, que está aqui nessa noite, a respeito do seu marido, a respeito do seu filho, a respeito dos seus netos. Ele fala com você. E Deus tem falado ultimamente com você. Deus tem falado ultimamente com você. Como? Parece que tem lepra na minha casa. Tem praga na minha casa. E às vezes, filho, Deus está falando com você em relação ao seu pai. Um homem que só bebe, bebe, bebe. Um homem que tem um vazio na alma. O que você tem que fazer? Deus fala com a gente. Verso 34. Quando entrares na terra de Canaã, que eu vos darei por possessão, e enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão. Quando entrares na terra de Canaã, na terra prometida, quando voltares para o teu lar, quando chegares lá na sua casa, que é a terra prometida de Deus para a tua vida, a tua casa é a Canaã. Meus irmãos, se eu saísse agora do culto e fosse lá na sua casa, qual seria a sua maior preocupação? Ih, pastor, não vá não. Minha mesa está uma bagunça. Meu quarto está desarrumado. O banheiro está daquele jeito. E a gente visita, gosta de banheiro. Eu não sei o que tem. Porque nós, quando vamos visitar uma pessoa, a primeira coisa que nós queremos ir é no banheiro. Como está a sua casa? Como está o seu lar? Então, quando chegares lá em Canaã, e Deus falando aqui com Moisés, eu vou dar lepra, eu vou colocar lepra em algumas casas terão lepra, algumas casas terão dores, algumas casas precisam de cortar as arestas, alguns lares precisarão submeter a égide do Espírito Santo. O que eu preciso ajeitar? É a mesa, é o banheiro, é varrer o chão, é lavar a louça para que Jesus possa entrar, para que eu possa recepcionar bem. Alerta-se novamente aos sacerdotes. Esses versículos antecipam a vida futura de Israel na terra, quando o povo não viveria em tendas, em barracas, mas em casas. Essa lei se refere a algo não natural que surge nas paredes dos lares, nas paredes da casa. Tenda não tem parede, tenda não é feita de argamassa, tenda está no deserto, tenda é uma barraca. Então Deus está falando para você que foi justificado, limpo, está curado. Toma cuidado com as paredes do seu coração. Coisa do seu coração, da sua casa, do seu lar. Dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga na minha casa. A responsabilidade é de informar ao sacerdote. A responsabilidade é pedir ajuda. A responsabilidade é submeter, irmãos,
aos meus líderes espirituais. Eu não entendo porque eu não gosto de me submeter a uma liderança espiritual. Eu preciso. Vá ao sacerdote. Venha parecer que há uma praga. Venha ver, por favor, verificar, porque eu posso estar errado. Isso aqui, de repente, não é uma lepra. Mas quem analisa é o sacerdote. Quem verifica é o sacerdote. Pastor, eu não entendo. Eu não entendo o que acontece na minha casa. No meu lar. Eu não entendo. Vamos analisar, irmãos, orando e submetendo ao Senhor. A Bíblia tem resposta. Eu não tenho. Mas a palavra tem resposta. A oração tem resposta. Na multidão de conselheiros há respostas. Eu preciso entender. Eu preciso cuidar do meu lar, da minha vida, da minha casa. Verso 36. O sacerdote ordenará que despejem a casa, antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo que está na casa. Depois virá o sacerdote para examinar a casa. O primeiro ato do sacerdote é: tire tudo. Despejo, isso normalmente significa retirar pessoas de uma casa, de um apartamento ou imóvel. É um veredito, é um ato judicial. Essas pessoas moram nessas casas, são despejadas, têm que sair do local. O termo despejo é muito usado, então, no contexto jurídico, imobiliário, especialmente em contratos de aluguel. Se você já viveu de aluguel, uma hora ou outra você vai receber uma ordem de despejo. Parece que tem uma lepra aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar. Eu tenho que despejar. Eu tenho que arrancar. E contaminação do ar. Se você faz uma analogia ao corpo físico, tem que pegar o bisturi, cortar, pegar o laser, tem que fazer uma operação interna, cauterizar, porque parece que tem uma coisa estranha aqui. É preciso cuidar do meu lar, da minha família, da minha vida. Depois disso, verso 37 a 42, há um motivo para não contaminar tudo que estava naquele lar. Passe os seus olhos. Então o sacerdote começa a vistoriar naquela casa. Se o sacerdote não chegar a uma conclusão, se ele não diagnosticar de início, ocorre então um isolamento por um período de 7 dias. Olha o número 7. Então, no caso do leproso, da vestimenta ou do couro, se a infecção tiver que ser espalhado, o leproso e a vestimenta ou o couro são declarados imundos. Aqui nesse caso, a casa, se o fungo ou podridão tivesse espalhado, o sacerdote deve ordenar que se tire as pedras infectadas. Isso, a demolição. Pega o martelinho, tira aquelas pedras. Está infectado. Você precisa remover. Raspa aquele local da casa que está infectada. O propósito de raspar a argamassa da casa e o de verificar quão profundamente aquela infecção penetrou naquelas pedras
e chegou até as colunas e tomou conta de toda aquela habitação, daquele domicílio. Como está a sua casa, seu lar, sua história, seu histórico? Como eu lido? Eu deixo a infecção? Eu tampo os meus olhos? Eu não contesto? Eu não raspo? Eu não tiro a pedra? Mas o que a minha mãe vai dizer, meu irmão? O que meu pai vai falar? Então eu continuo contaminado pelo pecado da omissão. Se as manchas suspeitas voltassem àquelas paredes, o proprietário deveria avisar o sacerdote. E estes faria a inspeção àquela casa sem móveis, sem nada, para evitar que os objetos fossem declarados impuros. O sacerdote examinava as manchas e, se parecessem profundas, esverdeadas ou avermelhadas, a casa era fechada por mais 7 dias. Você já está acostumado com essa questão de 7 mais 7, 14 dias. Bom, depois de todo o tratamento, procurando a santidade do nosso lar, da nossa casa, a gente precisa também dar tempo. E não ser precipitado. Lembra da ação do Espírito Santo? Quantas vezes você já teve um atrito com o seu irmão, com a sua irmã sanguínea? E naquele momento parecia que vocês nunca mais viriam falar. Mas é sangue da mesma mãe. É a origem da mesma origem. E o tempo curou essa separação, essa segregação. E houve um certo dia uma conversa difícil. E alguém chorou. E alguém pediu perdão. E alguém se humilhou. E alguém se consertou. Louvado seja, irmãos, que nós estamos pós-lei cerimonial. Estamos na graça. E quem faz isso é o Senhor Jesus Cristo. E quem fez isso foi o nosso Salvador. Aquele que nos salvou, que nos redimiu, que nos curou, que restaura a nossa vida. Ele faz isso. Mas em segundo lugar, queridos, verso 43 a 47, a praga na casa é insistente, ela retorna. Agora você passa a observar dentro desses versículos que ela voltou. Se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas pedras, raspada a casa e de novo rebocada, é preciso pintar. Mas não é isso que acontece com a gente quando a gente é curado. Quando o sangue de Jesus nos purifica, nós não temos uma nova vida. Você tem um novo colorido, você tem um novo ânimo. Agora a sua vida é despertada pelo Senhor, para o Senhor. A sua casa está limpa. Isso me faz lembrar, queridos irmãos, daquilo que Jesus falou, que uma casa varrida, limpa, adornada, trabalhada, pintada, não pode abrir brechas para que espíritos imundos venham. E quando achar aquela casa limpa, restaurada, faça o segundo estágio pior do que o primeiro estágio. Você sabe disso, e quem falou foi o mestre. E provavelmente ele está falando disso aqui. De uma vida limpa, restaurada, que se contamina.
Verso 43, a casa foi reformada, mas a praga insiste em permanecer. O que o sacerdote prescreve, 44, 45, novas pedras. Vamos tirar isso que está contaminado e vamos colocar aqui novas pedras, uma argamassa diferenciada. Vamos substituir, vamos remendar. Vamos fazer um transplante. Depois eu vou fazer uma inspeção de novo. Uma inspeção posterior, se marca de lepra vai reaparecer ou não, ela deve ser considerada maligna. E toda a casa deve ser derrubada e carregada para fora da cidade, para o lugar imundo. Jesus certa vez disse assim: há estágios que você tem que deixar. Isso muito tem me martelado desde quando eu fui chamado para o ministério, meus irmãos. Eu compartilhava isso essa semana com alguns irmãos. Houve um momento na minha vida que eu tive que ouvir e perguntar a Deus: Deus, eu vou voltar. Eu vou deixar o ministério, eu vou voltar para a Barra do Piraí, eu vou voltar a cuidar da minha mãe, tá de luto, minha irmã, adolescente, eu vou voltar. O que eu devo fazer, Senhor? E Deus falou, através das palavras dele, da Bíblia: aquele que não deixar pai, aquele que não deixar mãe, aquele que não deixar marido, aquele que não deixar filhos, aquele que não deixar parentes, não é digno de mim. Desculpe, mas você gosta dessa lepra. Você gosta dessa lepra. Você gosta da sua casa do jeito que está. Porque a Bíblia já tem remédios para nós. Há infecções que não tem jeito. Tem que derrubar aquela casa. Tem que pegar os entulhos e jogar no lugar imundo, no lugar do lixo. Mas sabe o que eu faço? Eu gosto. Eu amo sofrer. E naquele período de teste vocacional, o Senhor falou assim, eu falei com ele: Senhor, então tá, eu só vou fazer um pedido ao Senhor: o Senhor cuida de mim e cuida da minha mãe. E meus irmãos, foi um dos melhores momentos que eu passei na formação teológica e acadêmica, porque eu mesmo não tinha cabeça. Eu queria voltar, eu queria ajudar minha mãe, eu queria trabalhar, voltar a trabalhar, eu queria estar perto deles, estudando grego, hebraico, as matérias mais pesadas do seminário, e ouvindo a graça de Deus. Você precisa deixar alguma coisa. Você precisa deixar o culto ao seu ego. Você precisa deixar a sua profissão. Se você chegar à conclusão que a sua profissão está ofendendo a santidade de Deus, você precisa ter coragem. Se você entender pelo Espírito Santo que isso pode ser uma veia infeccionada a infeccionar outros tantos, você precisa pelo Espírito Santo romper com 8, com 10, com 20, com 50. Não importa, o que importa é agradar a Deus. Tem que ter coragem, varão. Tem que confiar na dependência de Deus, minha irmã querida. Mas a sua casa não pode estar infectada. Senão vai ser demolida e jogada no fogo do inferno. Verso 48 a 53 para terminar. Quando foi a última vez que você passou a mão de cal na sua casa? O senhor está falando agora de casa física ou casa espiritual? Pode ter gente voando aí agora sem saber o que eu estou falando. Se eu estou falando de casa física ou se eu estou falando de casa espiritual. Meu irmão, decida o que você quer. Escolhe aí. Serve as duas coisas. Mas qual foi a última vez que você passou uma demão de cal na sua casa?
Antigamente a gente fazia isso é lá quando era criança, eu via muito disso. Estava aproximando o Natal. Isso é coisa dos antigos, tá, gente? Quem viveu isso aí? Ia aproximando o Natal, a preocupação das pessoas era pintar a casa. Não, tem que pintar essa casa. Você sabe como se cura um cal? Ninguém sabe disso mais. Mas eu sei que eu aprendi. Nem existe mais isso. Você vai lá e já compra a tinta pronta. Você bate aquele negócio na máquina da cor que você quiser. Abóbora, né? Eu quero visitar uma casa do meu irmão aí. Irmão querido, pinte uma parede de abóbora. Eu quero tirar uma foto. Eita, que gosto horrível, meu irmão. Logo de abóbora. Talvez daquela cor que você quiser. Que seja seu gosto pessoal. Mas quando foi a última vez que você rebocou na sua casa? Sabe o que acontece quando a gente passa cal? Cal, tá, gente? Nessas tintas modernas não. Cal. O cal revela as imperfeições. Você precisa passar cal no seu coração, na sua vida, na sua mente, no seu lar. Agora. Pega cal e passa aí. Reboca a sua casa. Então você chegar hoje em casa e falar com a sua esposa, bem, a gente precisa consertar algumas coisas. Deus falou no meu coração, eu passei calma. Eu estou vendo essa rachadura aqui, eu estou vendo esse mofo aqui, esse salito aqui. Não está legal essa coisa. Que tal você fazer isso agora? Do 48 ao 53 é isso. Casa rebocada, pintada. Se a marca não tivesse se espalhado, tal como a lepra na pele, as pedras são substituídas e a casa como limpa após se observasse os rituais prescritos, como o Senhor no meio de Israel e toda a terra santa. O que vemos aqui basicamente agora são coisas que entraram em contato com aquilo que era impuro e precisava ser lavada com água. Esse mandamento que aqui coloca-se, mostra e revela o estado dos mortos que estavam antes, seja vaso de madeira, ou vestes, ou pele, ou pano, ou saco, qualquer instrumento que estaria dentro daquela casa, enfatizado agora de modo especial, potes para comer, beber, etc. e tal, doenças, e doenças femininas que seriam também verificadas. A casa infectada deveria ser aspergida com água. Haveria mesmo assim um derramamento de água, uma faxina, uma boa lavagem. Teríamos que desinfectar aquela casa. Sabe como é que você faz isso? Pelo batismo. O batismo não é um lavar regenerador? Então, Senhor, agora, Pai, eu oro por essa pessoa que está morando comigo e que ela possa realmente ser lavada, redimida, purificada pelo Teu sangue. A gente precisa entender que a gente está numa lei cerimonial, no rito cerimonial, levando isso para a graça, para o efeito daquilo que Jesus faz de forma definitiva. Então, reverendo, o senhor está sustentando uma tese aí de que a infecção será curada quando aquela pessoa ir aos pés do Senhor Jesus Cristo? Foram alcançados pela graça do Senhor? Yes. É só assim. Ou quando eu me submeter e entender aquilo que Deus está fazendo comigo e com ela? É isso mesmo. Estão entendendo, irmãos? Ou está complexo a minha linha de raciocínio aqui? Seu lar precisa ser purificado. Sua casa precisa ser restaurada. Precisa ser rebocada. Passar lá o cal para ver as imperfeições e submeter ao Senhor. A Confissão de Fé de Westminster fala sobre o arrependimento para a vida. Amados, ainda que devemos confiar no arrependimento como sendo
de algum modo, uma satisfação pelo pecado, ou que em qualquer sentido ou causa de perdão dele, o que é ato livre da graça de Deus. Contudo, ele é de tal modo necessário aos pecadores, e sem ele ninguém poderá esperar o perdão. A cura, o perdão, a restauração é ato incondicional do Senhor. E nós devemos submeter a nossa casa, o nosso lar, aos pés do Senhor. Atos 5:31, Deus, porém, com a sua destra, exaltou o príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento, a remissão dos pecados. Cristo foi nos dado para que nossa casa pudesse ser purificada, redimida pelo sangue do Cordeiro. Eu já contei a minha história para vocês, a minha origem para vocês. Eu já disse a vocês que mamãe orou por muito tempo para que a família dela fosse aos pés do Senhor. Não importa, comece hoje a orar pelo seu tronco, a orar pela sua casa, comece hoje. Ela não viu a conversão de algumas pessoas, mas alguns poucos da linhagem de mamãe, que era tronco do espiritismo, do candomblé, lá no Rio de Janeiro, foram se convertendo. Minha irmã, não pense nunca que você não tem que orar, não tem que acreditar. Cristo salva, Cristo liberta, Cristo purifica a sua casa, o seu lar. Coloque aos pés do Senhor sua irmã, seu pai, sua mãe, sua família. Ah, pastor, é minha família, é minha casa ou foi a casa do meu pai, da minha mãe? Meu irmão, não seja tão ignorante nesse sentido. É sua linha, sua história, ascendente e descendente. Para com isso. A minha casa, madeira, janela, porta. Não. É mais amplo. É o que está dentro da sua casa que te faz pecar. Essa noite, amados, a praga na casa, ela precisa ter uma atitude do dono daquela casa. Não espere o pastor lidar com algo que é seu pessoal, tá? A atitude é tua. A responsabilidade é personalíssima. Tem alguma coisa estranha? Busca ajuda. Busca ajuda. Eu não estou entendendo, pastor. Vamos entender. Vamos submeter ao Senhor. O dono fará saber ao sacerdote. Segundo lugar, a praga na casa, se retornar, precisará ser demolida. Precisará ser extraída as pedras, a argamassa, raspar aquilo ali. Pastor, dê um exemplo. Pastor, na minha casa, nós temos uma coisa chamada aí, homoafetivismo. Meu primo é homoafetivo, minha prima. E agora o meu lindo filhinho está homossexual. Como é que a gente trata disso? Precisa raspar isso aí. Precisa ter uma conversa séria. Precisa submeter ao Deus Todo-Poderoso e curar. Você está entendendo como é que são as coisas? Pastor, está estranho na minha casa. Está muito estranho. Vamos ver. Vamos tirar, raspar, pintar, esperar, submeter. Porque o nosso Deus é um Deus de resposta. E se precisar demolir, vai ter que demolir. Com muita dor no seu coração. Esse texto, irmãos, trata basicamente de 3 princípios. O primeiro, a purificação é obra da graça divina e não do esforço humano. Quando entrares na terra de Canaã, eu enviar praga de lepra a alguma casa. A perspectiva reformada diz a tradição, enfatiza
a tradição calvinista, a santidade absoluta de Deus é de Deus. Nada contamina ou nada deve contaminar e permanecer-se diante de Deus sem juízo. Sua casa tem os olhos de Deus. No texto, Deus não ignora a contaminação da casa, a impureza precisava ser examinada, tratada, removida. E isso demonstra que Deus se importa não apenas com o culto, mas também com toda a vida do seu povo. Nosso princípio, o pecado corrompe tudo o que toca. Assim a lepra podia contaminar paredes, pedras, madeira e reboco. O pecado contamina a mente, vontade, emoções, relacionamentos e sociedade. Eis a razão porque há muitos doentes entre vós. Segundo, Deus providencia meio de purificação e redenção. 49. Tomará para purificar a casa 2 aves. A perspectiva reformada, mesmo diante da impureza, Deus providencia um caminho de restauração. O ritual com sangue, água corrente, isopo, ave solta, aponta tipologicamente para Cristo. É a mesma coisa que o leproso teve que fazer. Ele tem que fazer pela sua casa. Irmã querida, não pare, santifique seu lar. A mulher santa, santifica seu lar. O homem santo, santifica seu lar. Irmãos, é hora da gente falar que nós temos papéis. Você é o sacerdote do seu lar. Ore pelo seu lar, ore pela sua vida, vida da sua esposa, ore pela vida dos seus filhos. Seja um homem que tenha a Bíblia, uma vida com Deus. Irmã querida, santifica-se na graça do Senhor. Seus filhos, seu esposo, sua casa. A purificação vem da provisão divina, não do mérito humano. O pássaro morto simbolizava o sacrifício. Pássaro solto aponta para a libertação e vida. Cristo morreu pelo pecado, derramou sangue para purificar, ressuscitou para a justificação. A verdadeira purificação espiritual não vem da religião, não vem das obras, não vem do moralismo, mas vem da graça soberana de Deus em Cristo Jesus. Somente a graça, só a graça, e você é limpo, livre, justificado, amado, abençoado. E a sua casa é um projeto de Deus. O seu lar nasceu no coração de Deus, e portanto ele precisa estar limpo, puro. E terceiro e último lugar, queridos, aplicação prática. O pecado não tratado produz destruição. E vou ser sincero com vocês, o pecado mais cometido por nós é o pecado da omissão. Faz de conta que eu não vi, faz de conta que eu não sei. Então tá bom, faz de conta que você não está contaminado, mas você está contaminado. E te contamina mesmo. Você sabe disso. Levítico 14:45, passa os olhos aí. É preciso derrubar essa casa. Na perspectiva reformada, se a contaminação persiste, aí a casa inteira deveria ser destruída. É quando aquela pessoa diz assim: antes a minha felicidade do que a minha firmeza com Deus. Deveria ser oposto ante a minha santificação, ante a minha santidade diante do Senhor. Não importa se eu tenho que perder famílias, bens, prazeres. Não importa.
O que importa é estar com o Senhor, é exaltar e glorificar o sangue do Cordeiro. Isso revela um princípio importante da nossa fé reformada. O juízo de Deus sobre o pecado é real e inevitável. O pecado tolerado cresce e se espalha, é infeccioso. Vai tomar a parede do seu coração, vai tomar a parede do seu pensamento, vai te destruir e vai te matar, porque o salário do pecado é a morte. João Calvino frequentemente ensinava que o pecado, quando não mortificado, domina completamente o homem. Deixa lá. Não tem nada a ver. Deixa lá. Deixa quietinho. Você vai ver onde vai chegar isso. A visão reformada da justificação é instantânea. Mas a santificação, ela é sinergista. Você sabe o que é isso? O que você está fazendo hoje? Hoje o nosso sermão tratou sobre o lar, sobre a casa. Como está a sua casa? Se pensar que a sua casa, o seu corpo, é o receptáculo do Espírito Santo, você precisa examinar dentro dessa arte. Se literalmente você pensou no seu lar como casa, onde você abriga, onde você tem um vínculo, uma história, você pensou na sua responsabilidade de ser um agente que fica ali, a sua história. Agora, como você lidar com isso, você viu. A casa precisa ser tirada das pedras, raspar ali, lixar, botar uma outra argamassa, botar uma outra pedra, esperar. E depois, rebocar. É um trabalho, viu, meus irmãos? Ninguém está falando que isso é fácil. Pelo contrário, não é fácil. É difícil. Mas não é impossível. Você crê nisso? Então ore agora por alguém que Deus trouxe ao seu coração fortemente. Ou pense na sua própria vida pessoal. Você pode fazer isso também. A sua oração vai diretamente ao trono de graça. E Jesus, que está sentado à mão direita de Deus Pai, nesse momento, está intercedendo por você. Se você crê de todo o coração que essa vida pode ser restaurada, curada, modificada, alcançada pela graça do Senhor, declare isso: Pai, eu creio. Eu creio. Tudo é possível àquele que tem fé. E um dia você vai me procurar e vai falar assim: pastor, aquele sermão da casa rebocada. Você vai lembrar disso. Deus ouviu a minha oração. Ainda que você passe 50 anos sem ver nada, a sua oração não é inútil. Eu creio. Deus entra agora, Pai, em nossos lares. Se o caos está revelando algumas coisas que precisam serem tratadas, eu te suplico agora, Pai, ânimo e força para o meu irmão, para mim, tratar essas deficiências e enfermidades da sua casa. Ajude teus filhos. E obrigado, porque o Senhor não está só preocupado com o agente, mas o Senhor está preocupado com o entorno, com aquilo que nós
lidávamos anteriormente, que possa estar dentro da nossa casa, da nossa vida, e precisa ser despejado, retirado, em nome de Jesus.